Então vamos abrindo as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Glórias ao Senhor. Amém? Todo mundo encontrou? Quem está em casa teve tempo de encontrar? 1 Samuel capítulo 7, a partir do verso 2, diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Diga comigo, a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra, diga comigo, uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Diga comigo essa palavra, Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Paramos aqui, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, por essa oportunidade de te cultuar, de aprender, de receber de ti, do teu Espírito. Te pedimos que derrame sobre nós entendimento, discernimento, quietude de espírito, de alma. Te pedimos que leve cativo em obediência à vontade do teu Filho, Jesus Cristo, cada um dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas motivações. Alinhe-os agora à tua vontade e ao teu culto, em nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Um pouco extensa a leitura, mas de grande valia para nós. Esse é um ano que a gente deve ler ainda mais a palavra do Senhor. Porque a cada dia que se aproxima a vinda do Filho de Deus, nós devemos estar ainda mais nutridos, nós ainda alimentados e preparados na palavra do Senhor para militar pelo teu reino enquanto aqui estivermos. Amém? É interessante que o verso 2 começa dizendo que o povo lamentava ao Senhor. E vamos rever o contexto, porque nós lemos do 2 ao 12, então foram 10 versículos. O 2 diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca era o símbolo e é o símbolo da presença de Deus.
Ela tem essa representatividade. Para aquele povo, naquela época onde a arca estava, Deus estava. E perceba que, depois de todo o processo que a arca passou, depois de tudo que aconteceu, depois da morte de Eli, e a arca ali de posse dos filisteus, em um determinado momento, depois de tanto tempo ali, o povo de Israel, fala alguns dias, e esses dias chegaram a 20 anos, o povo de Israel lamentava ao Senhor. Algumas vezes o que nós precisamos fazer é lamentar, chorar, quebrantar, clamar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, com toda a verdade que há em nós. E quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele responde, porque foi o que nós vimos que Ele fez. E é o que Ele continua fazendo. E é o que Ele continuará a fazer. Responder aos que o clamam, aos que o buscam de todo o coração. O Senhor operou uma restauração para esse povo. O Senhor operou uma restauração para Samuel, através do arrependimento. Tem versões que é um título de exortação de Samuel ao arrependimento. E hoje o Senhor nos chama, nos dá a oportunidade, nesse segundo domingo de um ano inteirinho que Ele nos deu para viver na Tua presença, para a gente ajustar as áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, para a gente clamar, lamentar na presença dEle da maneira correta, na ordem cronológica com que esse povo fez, para que hoje a gente leia, aprenda e aplique o aprendizado e alcance a restauração que eles alcançaram. A gente possa usufruir de todas as ferramentas que Deus deixou para nós usarmos. Amém, igreja? Quantas vezes a arca está conosco? Há quantos anos a arca, a presença de Deus, está com você e você não tem se achegado a ela? E você não tem reconhecido o valor dela na sua vida, na sua caminhada? E o povo de Israel, em um determinado tempo, esteve assim. A arca estava parada ali, naquela cidade, naquela aldeia, há 20 anos. E o povo, então, começou a lamentar ao Senhor. A lamentação é um processo de choro, com lamúria de fato, com um clamor genuíno da alma, onde você externa a mais profunda dor que existe no seu interior, que existe na sua alma. É mais que um choro comum, é mais que um debruçar, é verdadeiramente uma lamentação. E a partir desse primeiro momento, a partir dessa primeira etapa da lamentação, eles seguem outros passos que nos levam ao arrependimento, ou que perpassam pelo arrependimento e nos conduzem a uma restauração no Senhor. A uma restauração na nossa caminhada com o Senhor. A estarmos mais sensíveis, mais atentos, a valorizar mais andar com a arca, andar com a presença do Senhor conosco, na nossa vida, na nossa caminhada. Esse é o convite do Espírito Santo de Deus para nossas vidas hoje. Fazer essa reflexão, fazer esse ajuste e valorizar a presença, a arca que está comigo e com você e não tem recebido a devida atenção, a devida entrega. Deus nos quer arrependidos. É tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós alcançarmos a restauração por meio do arrependimento. A primeira coisa que nós devemos fazer é o que o povo fez no versículo 3. Vamos lá. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Percebam que a frase-chave na parte A do versículo diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor.
A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração. Uau! Nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração. Talvez você pode pensar, mas eu já vivo voltada para o Senhor de todo o meu coração. Eu estou em todos os cultos, eu oro todos os dias. Mas Deus precisa que você esteja verdadeiramente voltado para Ele de todo o seu coração. Como que eu me volto de todo o meu coração? Samuel disse ao povo, olha, se é de todo o vosso coração, se volte, tire os deuses, tire as astarotes, ou seja, tire os maus hábitos, tire tudo o que representa, o que não representa Deus da sua vida e de verdade se volte ao Senhor. Você fala, mas peraí, eu vivo voltada ao Senhor, eu vivo uma vida devotada ao Senhor. Eu me dedico a ganhar almas, eu me dedico a cuidar de almas. Eu me dedico às células, eu me dedico ao ministério que eu atuo na igreja. Mas muitas vezes nós não estamos, mesmo tão atuantes, de todo o coração voltado ao Senhor. O Senhor quer que a gente se arrependa daqueles hábitos mais comuns, daqueles deuses que estão no nosso meio e a gente sequer está percebendo. Sabe, desde o hábito de assistir uma novelinha que parece ser comum, que não vai interferir, mas que virou um Deus, que tem um horário, que tem o seu tempo, que tem a sua fidelidade, que tem a sua audiência, que tem a sua atenção, que naquele momento seus filhos não podem falar, que naquele momento você não pode visitar ninguém, que você está voltado para aquilo de fato e de direito de todo o seu coração. E aí muitas vezes a gente acredita que está com o nosso coração voltado ao Senhor. Talvez não seja uma novela, talvez seja um sentar na porta para falar de alguém. Isso vai virando deuses. Naquela época, de fato, eram muitos deuses que eram disseminados, eram muitos povos, e entre os filisteus tinham muitos deuses. Mas, trazendo para o nosso contexto, hoje existem deuses como redes sociais, existem deuses como sentar-se à calçada e acreditar que está se socializando com os vizinhos, achar até que está evangelizando os vizinhos, quando na verdade você está ali deixando de se voltar para Deus de todo o teu coração e comungando de coisas das quais você não deveria. Atentando para detalhes da vida do outro, para o qual você deveria estar em secreto intercedendo, e você está ali na porta falando para mais alguém que não teria capacidade de te ajudar a intervir ou mudar aquela realidade. Talvez a sua oração em secreto por aquilo que você viu que o teu vizinho, que o teu próximo está passando, surtisse mais resultado. Talvez não, seguramente, eu posso dizer, surtiria mais resultado do que você estar falando simplesmente de forma aleatória. Talvez passar horas vendo vídeos aleatórios, coisas que não te acrescentam, que não têm um objetivo, que não têm um propósito comum, mas que consomem o tempo que você daria a alguém que de fato está precisando da sua atenção, do seu olhar, dos seus ouvidos, da sua presença, da sua companhia. Porque o que tem de gente hoje que está só com alguém do lado, não é brincadeira não. É muita gente andando sozinho, estando acompanhado. E a gente precisa entender que são coisinhas como essa que nos impedem de estarmos voltados ao Senhor de todo o nosso coração. Samuel disse ontem, disse àquela época, àquele povo, o Senhor nos diz hoje, através da mesma palavra, através da mesma vida de Samuel, no nosso contexto. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Diga comigo, Ele só. É isso mesmo. Jesus, Ele quer exclusividade. Onde Ele habita, não tem espaço para outro Deus. Se não a sua habitação, se o teu coração não está totalmente preenchido por Jesus, e você não está voltado a Ele de todo o teu coração, Ele não está verdadeiramente. Ele requer exclusividade. Ele não divide a sua glória com outros deuses. Não há bênção que Ele lhe concederia que você pudesse atribuir a alguém que entrou na sua vida.
Há um vídeo que você viu e te ensinou a fazer tal coisa e te fez prosperar. Absolutamente nada que você tenha, que você consiga, que você possua, que você conquiste, a glória não poderia ser atribuída a outro que não fosse Jesus, que não o Filho de Deus, que não o próprio Deus, que é um com Ele. Tudo que nós temos do céu é nos dado, a Bíblia diz isso. Tudo do que você pode dar para alguém, Deus te deu primeiro, para que você pudesse dar. Então nós precisamos entender de verdade, com muita clareza, o que é viver voltado para o Senhor de todo o nosso coração. Pedir ao Espírito Santo que nos dê a percepção, que nos ajude a enxergar e identificar o que tem sido os deusezinhos desse século, da nossa rotina, do nosso tempo, que tem nos impedido de estar verdadeiramente voltado ao Senhor de todo o nosso coração. Para que a gente experimente a restauração que Ele fez ao povo de Israel naquela época e que Ele quer e que Ele tem pronta para entregar e para operar na minha e na sua vida hoje. Amém? Esse é o primeiro passo, voltar ao Senhor de todo o coração, e foi o que aquele povo então começou a fazer. Nós precisamos entender que esses hábitos, esses comportamentos, essas decisões cotidianas nos tiram a presença. Nos fazem andar por anos, paulatinamente, com a arca ali, mas sem usufruir do que ela poderia verdadeiramente proporcionar. Ou seja, viver na companhia de Deus, na companhia de Jesus, e não experimentar da bênção, não experimentar de tudo que Ele tem para a gente, para nos entregar, por não estarmos verdadeiramente com os corações voltados a Ele da maneira como deveríamos. Amém? A segunda coisa que aquele povo fez está lá no verso 6. Vamos reler. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Jejuaram e disseram: pecamos contra o Senhor. Nós temos duas atitudes muito importantes e que determinam a nossa vida como cristão. É necessário jejuar. A partir do momento que você vive uma vida voltada para o Senhor, que o seu coração está por inteiro voltado para Ele, a sua maneira de se aproximar, a sua maneira de se entrelaçar, de se fortalecer, de se firmar e se consolidar com Ele, é por meio do jejum. E aí, depois que você faz o jejum, durante uma vida cotidiana de jejum, você vai automaticamente, de uma maneira espontânea e natural, ser conduzido ao arrependimento. E esse arrependimento te leva a fazer o quê? Uma confissão. O que foi que o povo fez? O povo confessou. O povo reconheceu. Hoje em dia está tão difícil reconhecer que errou numa coisa tão simples. Em casa, nos relacionamentos, no trabalho, na sala de aula, é natural. A gente vai para a escola, para a faculdade, para aprender ali, é o ambiente de errar, para aprender o que é correto, é o nosso momento. Muitas vezes nós erramos, nós não temos como saber de tudo. Mas acho que a gente nunca viveu um tempo em que as pessoas tiveram tanta dificuldade de dizer: eu não sei, ou eu errei, eu fiz errado, como faz certo? Qual que é o jeito correto de fazer? Ou simplesmente reconhecer o seu erro, admitir que errou, que pecou, que fracassou, que decepcionou. E o povo, depois de consagrar um jejum, o povo conseguiu confessar. E uma declaração do povo, que nós temos aqui uma colocação no plural: pecamos contra o Senhor. Quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, como a Bíblia diz em Tiago, nós somos curados. É necessário, fala para o seu irmão, é necessário. É necessário. É necessário confessar. A confissão, ela vai proceder o verdadeiro arrependimento. Se você identificou algo
Você se arrependeu daquilo. Mas você precisa ser curado para não recair naquilo, para prosseguir na tua caminhada com Jesus, para não desperdiçar a arca que está ali do teu lado. Confessa. Confessa ao Senhor. Confessa aos santos. Confessa a alguém que Ele designou, que Ele instituiu sobre a tua vida como autoridade espiritual, ao teu discipulador, ao teu líder, ao teu pastor. Alguém que tem preparo, condição espiritual e intelectual de lidar com as confissões que você vai precisar fazer. Quando nós confessamos, nós somos sarados, nós alcançamos cura. E para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor restaure o nosso coração, para que o Senhor restaure as áreas da nossa vida que precisam ser alcançadas por Ele, acessadas por Ele, para transformar, para melhorar, para mudar, é preciso confessar. Então, uma vez que você se volta de todo o coração ao Senhor, você vai jejuar. E uma vez que você jejua, você fica íntimo. Você se aprofunda no relacionamento com o Senhor. E o Espírito Santo te compele, te constrange, te impulsiona e leva a confessar. E quando você faz a confissão, a cura desce do céu sobre mim e sobre você. E se tem algo mais maravilhoso do que ser curado, eu desconheço. Quem já viveu a experiência de ser curado de uma enfermidade, na alma, física, emocional, em que área for, é extraordinário você sentir o toque de Deus, a intervenção do Senhor, ou se não seja na tua vida, mas ver em alguém próximo, como eu também experienciei o Senhor curando meu filho. É tremendo. Quando o Senhor entra e você sabe que absolutamente ninguém teve o poder de fazer absolutamente nada que não o Senhor. E Ele transforma por completo. Ele pega algo que estava no máximo grau de complexidade e reverte ao 0 grau. Ele faz tudo novo, porque Ele tem poder para restaurar. Diz para o seu irmão: o Senhor te trouxe aqui para te restaurar. Aleluias. Deus trouxe cada um de nós aqui hoje para liberar sobre as nossas vidas uma unção de restauração, e eu tomo posse em nome de Jesus. O Senhor quer restaurar a tua saúde física, o Senhor quer restaurar a tua saúde emocional, o Senhor quer restaurar os teus relacionamentos, o teu casamento, o Senhor quer restaurar a tua vida espiritual, o Senhor quer restaurar as tuas finanças, o Senhor tem restauração em todas as áreas da sua vida hoje. Pode já falar para Ele qual é a área que você precisa, porque Ele hoje trouxe-nos aqui e Ele antes já liberou e ordenou uma unção de restauração. E eu creio que essa unção está sobre a igreja do Senhor. Eu creio que essa unção está sobre a minha vida e eu recebo. Eu volto e convoco cada um de vocês a voltar o teu coração ao Senhor por inteiro. Convoco, como já estamos muitos aqui nas células, na liderança, convocados a um jejum. É nesse momento em que nós nos encontramos. Convoco aqueles que ainda não estão. Jejue, se consagre ao Senhor. Se dê a oportunidade de se tornar mais íntimo. Se dê a oportunidade de se tornar mais sensível ao Espírito Santo de Deus, para que Ele opere através de você e em você na área que você precisa. Confesse. Confesse o que precisa ser confessado. Coloque para fora. Peça perdão. Às vezes é algo que é tão pequeno para outra pessoa e você está tornando algo grande. A sua mente está te confundindo. Você precisa procurá-la. Você precisa esclarecer. Tem coisas que se resolvem de forma tão simples, mas o inimigo tem a capacidade de fazer parecer tão grandes e tão complexas para nós. Muito mais do que elas realmente são. E ainda que seja, não há complexidade que se supere a palavra de Deus. A palavra não mente. Deus, Ele é fiel para cumprir a tua palavra. E Jesus é o Filho do homem que não se arrepende de nada do que diz e do que nos deixou para viver. De nenhuma das tuas promessas. Nenhuma das tuas promessas. Confessar para ser curado. Amém, amados? Aleluias.
Colocar a nossa confiança no Senhor. É a lição do versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Muitas vezes você vai jejuar, vai estar voltado, primeiro, vamos na ordem aqui, vai estar voltado ao Senhor de todo o teu coração, vai jejuar, vai confessar, vai ser curado, mas vai entender que você precisa de contar com a intercessão de outras pessoas. Vai entender que você precisa da oração de mais pessoas. E o povo de Israel, depois de ter confessado, pecamos contra o Senhor, depois de ter jejuado, depois de ter tirado todos os deuses que tinham no seu meio, e cultuado a um só Deus, ao único Deus, o Deus da arca, da presença, do poder e da glória, entendeu que precisava da intercessão daquele profeta, daquele homem instituído por Deus, e pediu a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor por nós, para que Ele nos livre dos filisteus. E Samuel não cessou. Samuel ainda desenvolveu muitos anos o seu ministério enquanto esteve ali. Ele não cessou de interceder, de clamar ao Senhor pelo povo de Israel, pelo povo que decidiu consertar e colocar a sua confiança no Senhor. É tempo de ajustar a nossa confiança. Muitas vezes nós caminhamos como se confiássemos, mas nós somos colocados em situações onde a gente percebe que a nossa confiança não estava firmada no Senhor. A gente se dá conta de que tudo se esgotou e ali você vê e diz: não, a minha confiança não estava. Por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que é desse jeito? E aí você começa a enxergar, cair na realidade e se dá conta de que a sua confiança estava na força do teu braço, estava na reserva que você tinha na poupança, estava no investimento que você tinha feito, estava em alguém que você poderia tomar emprestado, estava naquela pessoa que você sabia que podia contar, estava no seu esposo, estava no seu pai, na tua mãe, na tua avó. E aí as possibilidades se esgotam. E é nesse momento em que a gente consegue enxergar claramente onde a nossa confiança verdadeiramente estava. Mas quando nós estivermos voltados ao Senhor de todo o nosso coração, jejuando, confessando, pedindo o clamor e a intercessão daqueles que nós podemos confiar nas suas orações, na sua vida com o Senhor, o Espírito Santo vai nos mostrar. O Espírito Santo vai nos ajudar a confiar verdadeiramente num Deus que não nos abandona, que não nos desampara. Mas nós vamos fazer isso de maneira consciente, como foi dito aqui. Nós vamos fazer isso de maneira racional. Porque o Senhor, Ele não é emoção, Ele não é arrepio, Ele é real. Diz para o seu irmão: Deus é real. Deus é real. Você pode tocar, você pode sentir, sobretudo, você pode e deve confiar no Senhor. A nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. E bem firmada no Senhor. Porque quando tudo cair ao nosso redor, nós permaneceremos firmes, se a nossa confiança estiver nele. Mas se não estiver, o primeiro vento vai nos derrubar. A primeira investida vai nos tragar. A primeira tentação vai nos fazer pecar. A primeira provação vai nos fazer negar Jesus. E olha que nós temos expectativas de muitas provações por vir. Mas nós precisamos ter uma confiança bem firmada e bem estabelecida no Senhor, para crer que Ele restaura, para crer que Ele faz, em meio à crise, você prosperar. Para crer que Ele faz, diante de um cenário onde os médicos dizem não, Jesus tem o poder de dizer sim. Para crer que no relacionamento em que parece estar acabado, para o Senhor é um começo. Para crer que Deus tem o poder de transformar toda e qualquer realidade, se você se achegar a Ele com o coração contrito, quebrantado e arrependido, decidindo verdadeiramente confiar no Senhor.
Verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Alguém pode se alegrar, você é um filho de Israel. O Senhor está dizendo que Ele vai bradar com um estampido como Ele fez com aquele povo naquele tempo, sobre o povo que tem se levantado contra Israel dele, que somos nós. E esse povo será como o filisteu derrotado. Porque aquele que se levanta contra o povo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. E o nosso Deus é justo, o nosso Deus é amor, e dele é a vingança. Ela não pertence a mim ou a você. Quem a faz, e faz eximiamente, é o Senhor. Nós não temos que querer justificar, nós não temos que querer vingar, nós não temos que querer nos revoltar, nos rebelar. Nós temos que querer nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que querer viver uma vida arrependida. Todos os dias a gente tem que se arrepender da área em que nós errarmos, em que nós não tivermos força para buscar, para confiar, para pelejar, para ajudar. Se você não tiver forças para si, como você vai ter para o outro? E nós não viemos aqui só para o nosso prazer, só para o nosso regozijo, o nosso benefício, mas principalmente para o outro, é o mandamento maior do Senhor. Se nós não servirmos, eu digo isso todos os dias para os meus filhos, se a gente não servir, não viver para servir alguém, a gente não serve para viver. Nós temos o propósito de servir o outro. Nós só servimos para Jesus quando nós servimos ao outro, quando fazemos isso com amor. Fazemos isso com o coração grato pela oportunidade de ser útil a alguém, de representar Deus para alguém. Aleluias. É muito precioso quando você tem a oportunidade de servir. O difícil é que, normalmente, quando você precisa fazer, você está muito preocupado em executar ou em ter que fazer mais alguma coisa em meio às suas obrigações e você não percebe a beleza do servir. E perde com isso aquilo que o Senhor teria para te entregar. Porque quando nós fazemos pela obrigação, fazemos só porque tem que ir, porque é meu discípulo, porque vou ter que fazer, vou ter que dar um jeito, tenho que ir, tenho que fazer. Tem coisas que o Senhor quer lhe entregar, mas Ele não vai te entregar servindo dessa maneira. Você precisa fazer desprendido, você precisa fazer como para o Senhor, em Colossenses diz. Se você faz para a pessoa, ou se você faz pensando no que ela pode fazer para você depois, você não serviu. Não entendi o Senhor, mas o Espírito Santo sabe a quem Ele quer trazer esse entendimento essa noite. É Ele quem convence cada um de nós dos nossos pecados, das nossas fraquezas. A palavra de hoje é de restauração, de arrependimento. O Senhor quer restaurar, mas para restaurar precisa estar voltado de todo o coração, precisa estar arrependido, jejuar, confessar. Precisa confiar no Senhor para que a aliança seja restabelecida e a restauração seja de fato selada e liberada sobre cada um de nós. Precisa contar com o clamor, com a intercessão de mais alguém quando você sentir essa necessidade. E precisa, sobretudo, oferecer sacrifício. Servir é sacrificial. O verso 10, Samuel fez um sacrifício. E enquanto ele oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Foi enquanto Samuel oferecia o sacrifício que o Senhor operou o milagre. Que o Senhor fez o que era necessário fazer e deu a vitória ao povo dele. Mas pergunte hoje ao Senhor qual sacrifício você precisa fazer e se dispõe a fazer. Porque é no momento do sacrifício, depois que você tiver seguido todos esses passos, que o Senhor vai entrar com um estampido e vai te dar a vitória sobre a situação que você está enfrentando. Mas o sacrifício que eu tenho que fazer é ir lá e matar um cordeiro? Talvez o seu sacrifício é só suportar o seu líder. Talvez o seu sacrifício seja suportar a sua mãe. Talvez o sacrifício que você precisa fazer seja honrar os seus pais. Talvez o sacrifício que você tem que fazer é honrar o seu esposo, a sua esposa.
Talvez o seu sacrifício é o que não passa de uma obrigação bem comum, mas que para você é sacrificial e o Senhor está requerendo de você hoje. Talvez o seu sacrifício é submeter a alguma autoridade que Ele constituiu sobre você e você está rebelde. Talvez o seu sacrifício seja se voltar a Ele de todo o teu coração. Seja renunciar aos vídeos, seja renunciar à conversa na porta da casa, seja renunciar à novelinha, o joguinho, a luta. E é na hora do sacrifício. É quando você abrir mão, é quando você renunciar, que o Senhor vai entrar com um estampido e vai te dar a vitória sobre o que tem te prendido e te tirado da presença dEle todo esse tempo. Porque foi assim que Ele fez com o povo de Israel, depois de 20 anos a arca, a presença dEle parada, estagnada, sem nada acontecer. Mas quando o povo lamentou, voltou de todo o coração, tirou os deuses, fez o sacrifício, jejuou, clamou, confessou, Ele entrou com um brado de vitória. E é lindo dizer o que está aqui no verso 12. Tomou então Samuel uma pedra. Lembra que eu pedi vocês para repetirem comigo? Pedra. Repete de novo. Aleluias. E pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Amados, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer, no hebraico, significa pedra de ajuda. Por isso, tão simbolicamente, Samuel pôs uma pedra entre o limite das duas cidades e naquele lugar ficou a aldeia de Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Quando Samuel colocou aquela pedra e disse Ebenezer, ele estava dizendo: o Senhor, o Deus forte e poderoso, através de uma pedra, de um estampido, deu a vitória, destruiu todos os filisteus e deu a vitória ao povo de Israel. O Senhor quer hoje entregar a mim e a você esta pedra de ajuda. Eu recebo, e que você receba também a Ebenezer do Senhor, e que você possa lá naquele lugar limite, como Samuel fez, e estabelecer esta pedra, e que a restauração do Senhor, a ajuda e o socorro do Senhor venha sobre este lugar, venha sobre esta área, aleluias, da tua e da minha vida, em nome de Jesus. E você possa dizer: obrigado, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluias. O Senhor está entregando esta noite Ebenezeres a mim e a você. O Senhor está entregando pedras de ajuda a mim e a você, que decidiu, que se arrependeu de todo o coração, que se voltou ao Senhor, que vai viver cada uma dessas etapas, que vai fazer o sacrifício que for necessário para acessar essa pedra de ajuda e poder declarar como o profeta Samuel: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando ele diz até aqui me ajudou o Senhor, é uma forma de agradecer. É uma expressão de gratificação ao Senhor por ter livrado o povo até ali, por ter destruído mais uma vez o povo inimigo, por ter se compadecido mais uma vez do povo de Israel, por ter ouvido o clamor, por ter ouvido a oração, por ter recebido a confissão e o arrependimento de cada coração. Que nós possamos nessa noite de Santa Ceia nos colocar de pé e entregar ao Senhor um coração prostrado e arrependido em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, igreja. Você que está em casa pode se colocar de pé no seu lugar. E entrega ao Senhor o teu coração verdadeiramente arrependido. Vamos fazer ao Senhor uma oração. E daqui a pouco nós vamos receber representativamente o corpo e o sangue de Jesus. Mas creia que você já vai tomá-lo de posse da sua Ebenezer, da sua pedra de ajuda, porque o Senhor já entregou sobre a sua vida. Você agora precisa ir lá naquele lugar de sacrifício e estabelecer ela sobre o local limite, como ele fez, que era entre Mispa e Sem. E você vai colocar onde você precisa colocar. Amém, igreja? Vamos fazer essa oração essa noite. Para você que está aqui e que está em casa, antes de nós começarmos a orar, que recebeu
no teu coração a visitação do Espírito Santo, que é quem convence cada um de nós dos nossos pecados e nos leva ao arrependimento, que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, escreva "eu aceito" nos comentários, ou "eu volto" se você quer voltar. Se você está aqui essa noite, se arrependeu, entendeu que você precisa de viver uma vida com o Senhor, de se voltar para Ele de todo o teu coração, pode levantar a tua mão no teu lugar. Em nome de Jesus, nós vamos orar com você e por você. É uma oportunidade que o Senhor está te dando, é um novo ano, é um momento de decisões importantes. E é um momento único que o Senhor está nos dando, amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E este será um ano, este é o segundo domingo do ano, este será um ano de restauração. O Senhor está restaurando áreas, ministérios, relacionamentos, vida financeira, saúde. O Senhor está operando. Existe uma unção de restauração do Senhor sobre este lugar, sobrenatural, aleluias. Existe uma unção de restauração, chorecantalaias, sobre este lugar. Existe uma unção da restauração do Senhor sobre este lugar. Você não vai sair daqui hoje sem receber a restauração do Senhor. Não sou eu, não é ninguém, é o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. O Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, Ele liberou dos céus sobre nós uma unção de restauração e vida para este ano. Cada dia que você sentir fraco esse ano, cada área que você sentir que morreu esse ano, que está acabando, que está definhando, você diz: eu recolho aquela Ebenezer que o Senhor me entregou no dia 8 de janeiro, no segundo domingo deste ano, em que eu estava assistindo aquele culto, em que eu estava lá na igreja, na minha cadeirinha, com meu coração angustiado. Eu recebi a minha pedra de ajuda, eu recebi a unção de restauração e vida que foi liberada do céu sobre mim. E eu reivindico, Senhor, em nome de Jesus, esta área. Lembre-se disso, receba, você vai precisar. O Espírito Santo está te mandando lembrar, está te mandando advertir. E você vai precisar. Fala para alguém perto de você. Você vai precisar. Você vai precisar. Se lembra que o Senhor te entregou hoje. Se lembra que o Senhor liberou sobre a tua vida hoje. Se lembra que a restauração está sobre você. A restauração do Senhor está sobre você. O teu ministério está sendo restaurado hoje. O Senhor está falando com você. O seu ministério está sendo restaurado hoje. O ministério que Ele te confiou é teu. Não é ninguém que determina que Ele vai parar agora. É Ele quem determina. Foi Ele quem entregou e é Ele quem diz a hora de parar. Deus não está mandando parar, Deus está mandando marchar. Deus está ordenando o povo seguir. Deus está mandando o povo avançar. Deus está mandando o povo receber a Ebenezer. Deus está mandando o povo agradecer. Agradeça, agradeça. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque Tu és poderoso, porque Tu és fiel, porque o Senhor se compadece do coração que se arrepende, que se volta para Ti por inteiro. Oh Deus, que confessa, Senhor, as suas fraquezas, que confessa, Senhor, as suas falhas. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que nós ficamos endurecidos, Pai, em que nós não confessamos, em que o orgulho não nos deixou admitir, Pai amado. Tem misericórdia de nós, Senhor, da nossa natureza, Senhor. Nos molda, nos transforma, nos perdoa, nos sara, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós somos necessitados, Senhor, do Teu favor, do Teu toque, da Tua Ebenezer, Pai, da Tua misericórdia, Jesus. Vem sobre nós esta noite, Pai. Nós queremos ceiar contigo. Nós queremos te agradecer pelo milagre que o Senhor já operou. Nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fará conosco neste ano de 2023. Nós queremos te agradecer pela unção, pelo poder, pela graça, pelo favor, por tudo que nós iremos experimentar, porque este será o ano do Teu extraordinário em nós, Senhor. Porque este será o ano em que a Tua face, aleluias, resplandecerá sobre nós, em que as pessoas olharão para nós e verão a Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque só o Senhor
é Deus e até aqui nos ajudou. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluias.